Beleza, galera? Sejam todos bem-vindos. Vai começar mais uma videoaula com o professor Arlan Costa. Sejam bem-vindos. Prepare-se porque vai começar e é agora. Valendo! É isso aí, galera. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos tratar hoje de economia e mercado e o tema é determinantes do comércio internacional. Eu sou o professor Arlan Costa, o curso é de administração e é para a turma de segundo ano. Vamos lá. Bom, determinantes do comércio internacional. Desde o período do mercantilismo, que ocorreu lá nos séculos XV até o século XVIII, que as negociações internacionais elas existem. E nós podemos dizer que desde essa época já foi criado o que nós chamamos de comércio internacional. Mas, diante dessa citação, nós podemos definir que o comércio internacional é a troca de bens e serviços e também por moedas que ocorre entre fronteiras internacionais. Isso seria mais ou menos o conceito de comércio internacional. Bom, para a gente imaginar como é que funciona o comércio internacional, a gente tem aquela ideia inicial de que se acontece dentro de um país, então o governo de cada país, que tem o controle territorial de uma nação, ele é também o principal controlador, da governabilidade do comércio, no que diz respeito ao comércio internacional, mantendo o controle dos aspectos determinantes das negociações. Porém, não é bem assim que as coisas acontecem. Em se tratando das economias de mercado, cabe sinalizar que a maior parte das decisões que determinam a magnitude de um mercado ou de um comércio internacional está relacionado aos dois agentes econômicos, famílias e empresas. Ou seja, as famílias com a sua demanda de consumo e as empresas com a sua oferta de produtos é que geralmente determinam como é que funciona o comércio internacional, cabendo ao governo o mínimo possível do controle dessas negociações. Porém, é claro que em alguns momentos o governo ele vai poder, evidentemente, agir através de mecanismos de políticas econômicas, que são o quê? São os incentivos fiscais, são os subsídios, são as políticas cambiais e outros fatores mais. As políticas protecionistas também vão funcionar no que diz respeito ao controle e à participação do governo dentro desse comércio internacional, com a taxação dos impostos sobre importação de alguns bens, a fixação de cotas de importação e até mesmo as barreiras fitossanitárias, que são assuntos que a gente vai ver mais adiante. Mas, para a gente ficar mais por dentro desse assunto, vamos assistir um pouco esse vídeo com o professor Ricardo Vale. Vamos lá. Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Ricardo Vale, coordenador e professor do Estratégia Concursos. Hoje nós estamos iniciando aqui no nosso canal um novo projeto, que é a disponibilização de videoaulas da disciplina Comércio Internacional. O tema de hoje, pessoal, é políticas comerciais. Quando eu falo em política comercial, estou me referindo à maneira pela qual o país trata as suas importações, as suas exportações. Falo em política comercial, estou falando a política de comércio exterior conduzida por um país. E aí, existem duas grandes vertentes, acompanha aqui comigo. De um lado, eu tenho a política comercial liberal, uma política comercial liberalista. E de outro lado, eu tenho o protecionismo. Então, tenho essas duas grandes vertentes de política comercial, o liberalismo e o protecionismo. O liberalismo se baseia fundamentalmente na não intervenção do Estado na economia. Então, em matéria de política comercial, o Estado não vai ficar travando as importações. Ele vai abrir-se ao comércio internacional. Por outro lado, quando eu falo em protecionismo, eu estou falando de uma atuação forte do Estado na economia. E o Estado vai então intervir utilizando-se de barreiras comerciais para proteger a indústria.
As barreiras comerciais que podem ser de dois tipos. Barreiras tarifárias, né, uma elevação do imposto de importação, ou então barreiras não tarifárias, que existem em diferentes maneiras. Por exemplo, medidas sanitárias e fitossanitárias, regulamentos técnicos, licenças de importação, práticas arbitrárias de valoração aduaneira, enfim, há uma série de barreiras não tarifárias. Pessoal, quando a gente volta no tempo, você vai se lembrar lá do período das grandes navegações, adotava-se uma política econômica denominada de mercantilismo, né? O mercantilismo é uma política econômica baseada na forte intervenção do Estado na economia. E ele não foi aplicado de maneira homogênea na Europa. Não. Havia alguns estados que se preocupavam mais na exploração das riquezas das colônias, como era o caso de Portugal e Espanha. Outros estados já buscaram desenvolver a sua indústria, como foi o caso da Inglaterra. Então, o mercantilismo não foi utilizado não foi aplicado de maneira homogênea entre os países europeus. Porém, há algumas características similares. E eu posso apontar o seguinte. Primeiro, o mercantilismo se baseava na ideia de acumulação de ouro e prata. Quanto mais ouro e prata um país tivesse no seu território, mais rico ele seria. Outra ideia, atuação ativa do Estado. Outra, protecionismo alfandegário. Perceberam? O mercantilismo está fortemente atrelado à ideia de protecionismo. E hoje, modernamente, fala-se na existência de um neomercantilismo. O neomercantilismo é uma política protecionista, mas que tem como característica a seguinte: a ampla utilização de barreiras não tarifárias. Seria, então, uma maneira mais requintada, vamos dizer assim, de protecionismo. É um protecionismo que se caracteriza fundamentalmente pela adoção de barreiras não tarifárias, como, por exemplo, as medidas sanitárias e fitossanitárias. Essas medidas sanitárias, fitossanitárias, elas são legítimas, elas podem ser usadas. O que não pode acontecer é que elas sejam aplicadas de forma a restringir o comércio, de forma a serem uma restrição disfarçada ao comércio internacional. Isso é que não pode, tá bom? Pessoal, então guarde isso, neomercantilismo é uma política protecionista, mas que tem como grande característica a adoção de adoção de barreiras não tarifárias. Vem aqui comigo então fazer uma questão de prova. Questão cobrada no concurso de auditor fiscal da Receita 2009. As políticas comerciais inspiradas pelo neomercantilismo privilegiam a obtenção de superávites comerciais, notadamente pela via da diversificação dos mercados de exportação para produtos de maior valor agregado. Nada a ver, tá errada a questão. O neomercantilismo, ele vai buscar sim superávites comerciais? Ele vai buscar superávites comerciais. Porém, não vai ser diversificando os mercados de exportação. Não, ele vai buscar esses superávites como? Travando as importações por meio de barreiras não tarifárias. Pessoal, então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir. Se você não gostou, também não tem problema, clica em não curtir. Deixa um comentário aqui abaixo. É sempre muito importante interagir, muito bom, eu gosto bastante de interagir com vocês, retirar suas dúvidas. E lembre-se, se você tiver alguma sugestão de algum tema que você queira que eu aborde nas próximas aulas, deixa aqui embaixo e eu vou buscar atender o máximo possível a solicitação de vocês. Grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. E, portanto, obrigado aí a contribuição do professor Ricardo Vale, né? Então, vamos prosseguir com a nossa aula. Bom, dentro dessa questão dos determinantes do comércio internacional, nós temos dois grandes autores que vão tratar sobre esse assunto.
economistas chamados Adam Smith e David Ricardo. Eles foram considerados os precursores em questão relativa ao comércio internacional, ou às trocas no comércio internacional. É porque assim, Adam Smith e David Ricardo, eles vão ter duas visões um pouco antagônicas, mas que uma, apesar de se contrapor à outra, elas são complementares no que diz respeito ao entendimento do comércio internacional. É porque Adam Smith, ele concebeu a ideia de o comércio ele sobreviver através das vantagens absolutas, que seriam o quê? Bom, em 1981, Adam Smith, em seu livro, ele diz que o comércio internacional ele só seria possível quando o tempo de trabalho necessário para produzir um determinado produto fosse inferior ao de outro país. Como assim? Bom, um país, para ele ser competitivo, na visão de Smith, ele tem que ter a demora para produzir um produto bem menor em relação a outro país. Vamos usar o exemplo atual. Se você analisar hoje a questão do mercado chinês em relação ao mercado brasileiro e até mesmo de outros países, eles estão bem adiante dos outros países no que diz respeito à produção, principalmente dessas máscaras, vamos colocar. Bom, enquanto um país ele tem capacidade de produzir 1 milhão por dia, vamos supor, vou usar números fictícios, os chineses têm capacidade produtiva de 5 milhões por dia. Então, eles produzem muito mais em um menor tempo de espaço. E isso os torna altamente competitivos no mercado internacional. Aí mexe também a questão da qualidade, né? Eu não confio nessas máscaras dos chineses, apesar de ter comprado uma, né? Mas é porque veio de graça. Bom, o outro autor é o David Ricardo. E ele desenvolveu a sua principal contribuição ao pensamento econômico com base na teoria das vantagens comparativas. O que seria isso? Bom, a visão de Ricardo é que um país ele tem vantagem comparativa na produção de um bem se ele tiver um custo de oportunidade menor que a do outro país na produção desse mesmo bem. É como, por exemplo, se você citar a questão da tecnologia e a questão dos commodities. Por exemplo, o Brasil ele tem uma vantagem no que diz respeito à produção de commodities. Por quê? Porque nossos fatores de produção são bem mais favoráveis do que, por exemplo, os Estados Unidos ou até mesmo a própria China. Então a gente tem campos produtores maiores, territorialmente o Brasil é maior, climaticamente para alguns produtos nós temos uma vantagem sobre os demais países e outros fatores mais. Em contrapartida, alguns outros países que são fortes em tecnologia não têm a mesma capacidade de produção do Brasil, porque as oportunidades, principalmente os aspectos climáticos, são menos favoráveis. Então essa é a ideia de David Ricardo, em contraposição à ideia de Adam Smith. Bom, em síntese, as duas ideias, tanto de Adam Smith como de Ricardo, estão corretas. O que a gente pode fazer é juntar as duas ideias deles e desenvolver uma nova, né? Porque nós temos que também observar outros fatores. Pega as ideias de Adam Smith e de Ricardo e vamos juntar também as ideias que diz respeito ao quê? Cada país ele precisa produzir e garantir a sua economia. Então, independentemente dos fatores apontados por Adam Smith, né, relacionados ao tempo de produção e ao de Ricardo, às condições de produção, cabe a um país ele tentar adotar medidas que ele possam tornar os dois fatores favoráveis a ele no que diz respeito à produtividade. Outro aspecto é que todo país tem a sua potencialidade, mas também tem suas deficiências, né? Então cabe mais uma vez aos governantes adotarem políticas e estratégias para aumentar ou fortalecer o que ele já é bom e, é claro, corrigir as suas deficiências para aumentar a sua produtividade. Por exemplo, o Brasil. Nós já temos uma potencialidade no que diz respeito aos commodities. Por que não manter isso, né, os subsídios em cima disso, mas por que não também investir em tecnologia, que é a nossa grande deficiência? A nossa indústria nacional ainda está muito aquém em relação às outras indústrias mundiais. E outro fator é que deve sempre haver um controle para que a economia de um país ele não colapseie, ou seja, que não entre em colapso. E que controle é esse que o governo vai fazer? O governo ele tem que adotar medidas que impeçam não só a entrada excessiva de produtos estrangeiros, né, prejudicando o mercado local, como também, ao mesmo tempo, ele tem que estar incentivando a indústria local para que produza mais e exporte as suas mercadorias para que haja um crescimento na sua economia. Isso acontecendo, a possibilidade de um colapso na economia é bem menor, né? Bom,
Uma ideia muito interessante que eu observei aqui foi Markiel, ou Menkiel, Menkiel, digo melhor. Em 2005, ele diz que o comércio ele é benéfico, porque ele permite que cada país se especialize em produzir aquilo que ele faz melhor, né? Eu só tenho a acrescentar algo no que ele diz. Tudo bem, o país ele tem que produzir aquilo que ele faz melhor, é o caso do Brasil, nas commodities, mas ele tem também que avançar em outros mercados, como o caso do Brasil. Mais uma vez eu insisto em dizer que nós precisamos incentivar a indústria nacional para que nós possamos também entrar nesse ranking, né, do comércio internacional. Pois bem, vamos passar adiante. Apesar de importante para os países, o comércio internacional ele é realizado na prática seguindo uma série de restrições que vão variar da intensidade de um país para outro. Ou seja, o comércio internacional ele acontece. Isso é um fluxo natural. Porém, existem algumas restrições que podem ser mais forte num país ou menos forte em outro país, certo? Outros argumentos que podem destacar são aqueles ligados aos setores da segurança nacional, a proteção à indústria local e também a competição desleal. Isso são fatores determinantes para o comportamento de um comércio internacional. Como assim? Por exemplo, alguns países eles adotam alguns sistemas de segurança, por exemplo, os Estados Unidos, o Iraque, por conta das guerras, que impedem a entrada de alguns produtos ou até mesmo a saída dos seus próprios produtos, por uma questão de segurança nacional, enfim. Existem outras barreiras que vão impactar no comportamento de um país, é a questão da proteção à indústria local. Existem países que eles são totalmente nacionalistas, eles defendem o produto interno bruto. Então, pouco se aceita produto estrangeiro em algumas economias. Se você pegar algumas economias aí, como por exemplo da China, se você pegar a economia de Cuba, agora não, apesar da abertura, mas Cuba ainda é muito conservador no que diz respeito à permissão de entradas de outras economias na economia local. O forte é o controle das indústrias que são controladas pelo governo, né? E outra questão também é a questão da competência, da concorrência, digo melhor, desleal, a competição desleal. O país ele tem que estar tentando equilibrar sempre essa competição. Olha, nós nunca vamos conseguir competir com produtos industrializados da China, por exemplo, se não tivermos apoio à indústria local, porque os chineses eles produzem muito, né? Até porque são vários fatores, altíssima tecnologia, mão de obra barata, etc, etc e tal. Então a gente também tem que tentar equilibrar isso para que a gente não perca tanto. Por fim, existem os aspectos ligados à proteção como estratégia para melhorar a barganha com parceiros comerciais. O que seria isso? Bom, existem algumas estratégias que países adotam para fortalecer as suas parcerias. Por exemplo, muita gente critica as atitudes do governo brasileiro atual, até dizem que bajula demais os americanos, mas na verdade é uma forma de criar uma parceria com um país, uma potência mundial. Bem como, por exemplo, as parcerias, a boa relação que está sendo tentada entre Brasil e Israel. Porque o povo de Israel, né, o país Israel, hoje tem investido muito em tecnologia, tem avançado bastante na saúde, na medicina. E o Brasil tem tentado essas parcerias para trazer de lá o que há de melhor desses países. Em contrapartida, também nós mantemos uma relação boa no que diz respeito à comercialização entre esses países. Pois bem, diante dessa situação que a gente viu anteriormente, os governos eles vão adotar políticas protecionistas para protegerem os seus produtos, a sua indústria e, é claro, a sua economia. E quais são esses produtos? Aliás, desculpe, essas políticas. Bom, alguns instrumentos são adotados, como por exemplo, o imposto de importação, as tarifas. O que é isso? É um valor que é adicionado ao preço da mercadoria que vem de fora. Ou seja, toda mercadoria que entra no país tem que ser paga uma taxa ou uma tarifa referente à importação, né? Você já pensou?
se você pudesse trazer iPhone dos Estados Unidos e não pagasse nada por isso, você trouxesse 100 iPhones de lá para cá e não pagasse nada por isso, a economia local, a indústria local não ia aguentar. Você só ia trazer de fora, né? E, é claro, a economia do país também, porque o governo ele vive das tarifas, das taxas, né, que é a arrecadação para poder manter todo o país. Mas vamos ver um pouco mais sobre essa questão de impostos de importação. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fer de Banks e vim conversar um pouco com vocês para falar sobre como funciona o imposto de importação da Receita Federal. Quem nunca ficou em dúvida de comprar um produto porque ficou com medo de ser taxado, né? Então, a cobrança da taxa é um padrão previsto no Decreto-Lei número 1804/1980 e exige o pagamento da taxa para compras acima de $100 ou então o equivalente em outra moeda, isso para pessoas físicas. Mas preste atenção, se a sua compra for acima de $500, você precisa fazer inclusive uma DSI, que é uma Declaração Simplificada de Importação. Para facilitar, você pode usar o Importa Fácil Correios, que é uma solução dos Correios para compras acima desse valor e com teto de até $3.000. Aí você se pergunta, mas eu vou ser taxada? Como que eu tenho que pagar? Bom, a cobrança da taxa aparece no rastreio da sua encomenda como fiscalização aduaneira finalizada. Aí você precisa acessar o site dos Correios, ir em Minhas Importações e conferir se a taxa foi cobrada ou não. E se sim, lá você consegue ver também o valor que foi cobrado em cima do seu produto. Mas que preguiça de ficar conferindo o status da minha compra. Não tem ninguém que possa fazer isso por mim? Tem sim! Se você usar o eBanks Track, a solução de rastreio de encomendas do eBanks, você pode ativar suas notificações e a gente te avisa por e-mail ou WhatsApp todos os passos da sua encomenda, inclusive sobre taxação ou a hora de pagar o seu despacho postal. Legal, né? Falando em despacho postal, eu vou deixar aqui o link do vídeo explicando o que é e como você pode pagar. Se você tiver mais alguma dúvida sobre rastreio de encomendas, usando o eBanks Track, além de rastrear a sua compra, você pode também conferir vários conteúdos e vídeos para tirar todas as suas dúvidas sobre status de entrega, pagamento de taxas e como rastrear suas compras nos principais sites da China. Não esquece de ativar suas notificações do eBanks Track para receber notícias atualizadas sobre a sua encomenda. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal do eBanks para receber mais dicas como essa. Beleza, então. Então é isso o que nós conhecemos como os impostos de importação, ou as tarifas, né? Então, prosseguindo, existe outra forma também, que são as cotas à importação. E o que é isso? Bom, é o estabelecimento de quantidades fixas de importação, ou seja, cada país ele limita a quantidade por habitante ou por importador de um determinado produto para ser trazido. Vamos tratar um pouco, para ficar mais simples, da questão da pessoa física. Bom, se você fosse para os Estados Unidos hoje e você fosse fazer um passeio e encontrou lá nos Estados Unidos um iPhone num preço baratíssimo, uma diferença de preço assim significativa, né? Então você, cara, eu vou comprar, vou trazer 10 iPhones para o Brasil. Só que quando você chega aqui, você vai ter que deixar a tua mercadoria toda na alfândega. Por quê? Porque existe um limite de quantidade que você pode trazer como pessoa física de outro país para cá. Então você iria perder a sua compra. É o que acontece muito, por exemplo, no Paraguai. As pessoas vão fazer compras no Paraguai, mas eles não podem trazer muitas coisas, porque existe a cota de importação, existe a quantidade de um determinado produto que você pode trazer de outro país para cá. E isso é uma forma que o governo usa para criar barreiras e impedir que haja uma enxurrada de produtos estrangeiros no mercado local. Bom, prosseguindo. Nós temos aí outro que são a questão, outra forma de determinante do comércio internacional, o fortalecimento das exportações, são os subsídios à exportação. E o que são isso? Bom, são benefícios que são concedidos aos produtores nacionais para ampliar o seu volume de exportação. Bom, são todas aquelas políticas de incentivo que os governantes eles adotam para incentivar um determinado segmento para que ele possa aumentar a sua exportação. Por exemplo, nós podemos observar que se ali naquela região do Goiás, né, Mato Grosso do Sul também, que eles são grandes exportadores do gado bovino, né, o gado de corte, o governo ele sempre investe na duplicação de estradas, também houve muito investimento na construção de
regiões portuárias. Aqui, por exemplo, aqui no Ceará nós temos o Porto do Pecém, que são exatamente as oportunidades que são oferecidas para os exportadores, para que eles possam escoar sua produção. Isso é uma forma de subsídio. Também podemos chamar de subsídios para a exportação, aqueles incentivos através de empréstimos com taxas de juros menores, né? Oferta de financiamento para maquinários, enfim, tudo aquilo que o governo pode oferecer para o produtor ou para a indústria, para que ela possa aumentar a sua produtividade e escoar a sua produção, pode ser considerado como subsídios à exportação. Outra forma que o governo usa também para controlar essa questão da balança comercial, no tocante ao comércio internacional, é a política cambial. E o que é uma política cambial? Ela envolve a administração monetária, né, por meio da taxa de câmbio dos países. O controle rigoroso do valor da taxa cambial, ou seja, o valor da moeda estrangeira, ela é muito importante para você equilibrar tanto as exportações como as importações, né? O dólar estando em alta, ele favorece as exportações, porque se eu for vender para fora eu vou receber em dólar, então eu vou estar recebendo mais dinheiro. Quando o dólar está em baixa, isso pode se tornar desfavorável à exportação e favorecer a importação, porque eu vou trazer mercadorias de fora pagando com o dólar mais barato. E o governo ele tem um controle sobre isso, comprando e vendendo dólar. Mas para entender melhor essa questão da política cambial, veja esse vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Kleber aqui da Top Invest e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante nas certificações financeiras, que são as políticas cambiais. Então, vem comigo! A política cambial nada mais é como um país controla ou não a cotação da moeda estrangeira dentro das suas divisas. Isso é muito importante porque afeta o balanço de pagamentos, que é relacionado às contas públicas de um país, uma vez que está diretamente ligado às importações e às exportações de um país. Outro ponto que a gente precisa prestar atenção é que, independente se a gente mora no Brasil, nos Estados Unidos ou na China, a gente vai depender de bens importados para a nossa subsistência. E a cotação da moeda estrangeira, no nosso caso principalmente o dólar, vai afetar na inflação. Afinal de contas, a gente precisa para a nossa sobrevivência de produtos importados, como por exemplo o trigo, que vem da Argentina, que é negociado em dólar. Então, a cotação da moeda estrangeira vai afetar a inflação também. E a gente tem três tipos de política cambial, que são a política cambial flutuante, a política cambial fixa e a política cambial híbrida. Então agora vamos dar uma olhadinha sobre cada um desses três tipos. A primeira das políticas cambiais é a política flutuante. E é super fácil de você lembrar disso, porque afinal o câmbio vai flutuar livremente sem intervenção no Banco Central do país. Isso é super importante para o desenvolvimento e para a manutenção da competitividade da indústria nacional. No curto prazo, costumam ocorrer fortes volatilidades, afinal de contas é o mercado que manda na cotação da moeda. Mas a longo prazo isso é super vantajoso, porque o mercado acaba se ajustando sozinho e mantém a competitividade da indústria nacional. Um dos grandes exemplos de câmbio totalmente livre ou câmbio flutuante é os Estados Unidos. Lá não há qualquer interferência do governo sobre a cotação da moeda. Outro tipo de política cambial é a política cambial fixa, e ela é totalmente oposta da política cambial flutuante. Aqui o governo atua a delimitar exatamente qual é o valor do câmbio. Países subdesenvolvidos ou comunistas, como o caso da Coreia do Norte, têm uma política cambial fixa. Eles determinam quanto vale a moeda em relação ao dólar. E normalmente esses países têm uma cotação bem desvalorizada, porque isso acaba fortalecendo a exportação de produtos nacionais. Em contrapartida, esse câmbio artificial é extremamente prejudicial à competitividade da indústria nacional, porque acaba perdendo o norte dos preços reais de cada produto. Mas a inflação acaba sendo mais controlada porque não há essa flutuação de preços dos produtos importados. Então, aqui é muito comum em países socialistas ou subsocialistas e países muito pobres para controlar a inflação ou a hiperinflação. E por último, a gente tem a política cambial híbrida, que é o que a gente usa aqui no Brasil. A política cambial híbrida tem vários modelos, tá? Eu não vou entrar no detalhe, mas a gente tem a política cambial flutuante com bandas, o Dirty Float, enfim, tem várias. Mas o importante é você lembrar que no Brasil é utilizada a política cambial híbrida Dirty Float.
O que isso significa? Significa que para evitar fortes volatilidades da moeda, o Banco Central intervém fazendo compras ou vendas de moeda só para que não ocorram fortes variações, mas teoricamente ele não influencia no valor final da moeda. Ele atua só para evitar fortes volatilidades, que é o que está acontecendo realmente aqui no Brasil. Como você pode ver, o dólar tem subido bastante, o Banco Central tem influenciado muito pouco, a não ser para evitar uma variação muito forte na moeda. Esse tipo de política é normalmente utilizada em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, da Argentina e os demais países da América Latina. Então, só relembrando, a gente tem a política cambial flutuante, a fixa e a híbrida. Se você tiver qualquer dúvida sobre as políticas cambiais, é só deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Então aproveita para clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho do YouTube para receber as próximas aulas da Top Invest toda semana. Um grande abraço e até mais! Tá aí, beleza? Então, falando sobre a questão da política cambial, né? E o outro fator são as regulamentações administrativas, que são o quê? São as imposições por meio de normas a produtos importados, com o objetivo de restringir as importações. E como é que isso ocorre? Bom, podem ser barreiras sanitárias, podem ser padrões de qualidade e outras formas mais. Só para vocês entenderem melhor como é que funciona essa regulamentação administrativa, nós temos um exemplo muito simples aqui no Brasil, que é a questão do gado de corte, né? Bom, por exigência dos países que compram a carne bovina brasileira, nós temos que todos os anos realizar a vacinação contra a febre aftosa, ou seja, por isso que tem aquelas campanhas anuais de vacinação, onde todo mundo tem que vacinar o seu gado. A meta é chegar a 100% de vacinação. Se isso não acontecer, nós podemos ter dificuldades para exportar esse produto, porque os países que compram a carne bovina do Brasil, eles querem o laudo e a certificação de que o gado está totalmente livre da aftosa, né? Nós tivemos também isso com o frango, nós tivemos isso também com os suínos. Isso seriam as barreiras sanitárias ou fitossanitárias. E também temos os padrões de qualidade. Não sei se vocês sabem, mas aquele selo ISO, né, aquele ISO 9000, ISO 9001, aquele selo ISO é uma certificação de qualidade. E alguns países só compram produtos se aquele produto tiver a certificação da ISO. Aqui no Brasil também nós temos alguns produtos que eles precisam primeiro passar pela certificação do Inmetro e também da ABNT. Se o produto não tiver uma certificação desses institutos, ele não pode entrar no Brasil. Então seriam alguns padrões de qualidade, algumas normas e especificações que os países adotam para regulamentar administrativamente a entrada de produtos estrangeiros. Então existem várias, mas eu citei apenas alguma para vocês entenderem como é que funciona essa regulamentação que inibe ou que restringe a entrada de produtos importados em um país. Então é isso, pessoal. Nós podemos entender e dizer que o comércio internacional ele é o objetivo principal de uma nação, ou pelo menos deve ser, né? E num cenário de competições igualitárias, e as indústrias nacionais e estrangeiras elas devem atuar de forma igual. Para isso acontecer, é preciso que os governos eles possam investir na indústria, né, e fortalecer esses setores para que ele possa ter poder de competitividade no mercado internacional. Também é fundamental, nesse sentido, a ação do governo para promover uma política industrial a longo prazo e a abertura econômica graduada. Se o governo tiver um controle sobre isso, né, ocorre de não ter nem perdas e sim benefícios para uma nação e para a sua economia. É por isso que a gente vem sempre reclamando que o Brasil ele precisa investir um pouco mais na tecnologia, precisa investir um pouco mais na indústria para que a gente possa crescer e possa se tornar competitivo no mercado internacional. Coisa que até então nós não somos. Nós somos grandes exportadores de commodities, mas ainda estamos muito deficitários no que diz respeito a produtos industrializados. E isso seria uma boa para o nosso país, se nós conseguíssemos equilibrar a balança econômica no que diz respeito à importação e exportação de produtos industrializados. É isso. Eu espero que você tenha compreendido sobre a questão dos determinantes do comércio internacional e eu fico por aqui
Um grande abraço a todos, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.